dia aos ouvintes da Rádio TV Destaque. Hoje nós estamos aqui com o prefeito da nossa cidade e antes eu vou dar uma faladinha aí dos nossos colaboradores e apoiadores. A FOPA Despachante, assessoria em licenciamento veicular, na rua Júlio de Castilhos, 575 em Canoas. A Casa DIC, tudo em tricô e crochê para você, também em Canoas. O Churrasquê, também em Canoas. Trabalhamos sábado, domingo e feriados, das 11 às 14 horas no Churrasquê. O X do Cléo, aqui em Esteio, aqui na Avenida Dom Pedro. Empório Santo, flora e artigos religiosos, na Rio Grande, da nossa colaboradora aqui da Sani, que tem programas às quintas-feiras. O Marco Achós, transformado em Achós a sua ideia, na rua Padre Felipe 1527. Ilê de Ogum Onira, na rua Rio Pardo, em Esteio, 663. O vereador Paulinho de Odé de Canoas, luta, respeito e direito. Ilê Reino dos Orixás, na Avenida Esperança, Guajuviras, Canoas. Daiane Bolos e Doces para todos os tipos de festa, também Canoas, né, Pai Jones? Casa de Ilê de Oxum Pandá, mãe Ivânia, consulta com cartas e com Maria Padilha das Almas, em Sapucaia do Sul. O pai Sidney do Maré, lá de Tramandaí, que dia 17 de dezembro será realizado o projeto Amigos em Ação, já foi, né? E dia 20 de janeiro, a grande festa do Maré, que é a 7ª festa do Exu Maré em Tramandaí. Uma festa que o pai Sidney organiza lá com muito esmero, uma festa grandiosa. Mini Gamelas, Luciano de Ogum, Pai Beto, né, do jornal Grande Axé. Salão de Beleza Negra, tudo para cabelo afro, na rua Guarani, Esteio. Pai Pércio de Oxalá, conselheiro estadual do Povo de Terreiro. Dizer também que em Esteio nós também temos o nosso Conselho dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. A equipe de Alabês, Diego Tamboreiro. Ilê Africano de Oxum Docô. A mãe Rosane da Docô, lá em Estância Velha, que é filha de Santos Pajones, uma pessoa muito querida. Bom, quero dar um bom dia ao nosso prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, dizer que é uma honra recebê-lo aqui, prefeito. E começar com uma pergunta, deixar primeiro aberto para que o senhor dê o seu bom dia aos nossos ouvintes da Rádio TV Destaque aí. Bom dia, Jauri, bom dia a todos que nos acompanham, todos que estão assistindo essa entrevista, dizer da minha alegria de participar do teu programa aqui na Rádio Jornal Destaque, sabe do carinho e respeito que tenho por ti. Então, para mim, é um privilégio estar aqui podendo conversar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas, né, e falar um pouco do nosso trabalho ao longo do ano. Ótimo. Prefeito, uma das primeiras perguntas é: com a redução de custos que foi tomada ao longo de 2017 no Executivo, a iniciativa segue no próximo ano? Segue. A gente implantou no início do ano, em todas as secretarias, um programa de redução de custos, prevendo a redução de gastos em seis áreas. Diárias, locação de imóveis, locação de bens móveis, horas extras, material de consumo e despesa com água, energia e telecomunicações. Economizamos até o mês de outubro, em relação ao gasto no mesmo período de 2016, mais de R$1.800.000, que foi uma economia importante para a gente conseguir dar conta de outras despesas mais necessárias, né? E essa medida segue para o próximo ano. Nós estamos agora num processo de redefinição com as secretarias dos acordos de resultados para o ano de 2018 e dentro do acordo de resultados, além das metas de gestão, né, nós temos também as metas de economia de gasto público, né? Então é uma medida que seguirá para o próximo ano. Ótimo. Prefeito, qual a sua opinião sobre a terceirização no poder público, independente das esferas municipais, estaduais e federais? Eu acredito que dizer ser federal, contra, né? Ser contra ou a favor a terceirização, pura e simplesmente, é uma fala muito rasa. Porque nós temos áreas em que a terceirização se mostrou eficiente e áreas em que nós não podemos cogitar a terceirização. E a gente também tem que diferenciar o formato dessa terceirização. Por exemplo, há muito tempo se utiliza, especialmente nas esferas federal e estadual,
a terceirização de algumas atividades como higienização, segurança. Isso é prática comum nos tribunais, em universidades, em vários órgãos públicos dessas esferas estadual e federal, né, com relativo êxito frente ao modelo que se adotava. Né. Isso até então não era uma prática, por exemplo, na nossa esfera municipal. Mas são serviços que já se consolidaram como serviços terceirizados, né, essa parte da limpeza, conservação patrimonial, vigilância e tudo mais, né, sem maiores problemas. Há outras áreas que não são passíveis de terceirização, até por disposições constitucionais. Uma prefeitura não pode terceirizar um professor, não pode terceirizar um fiscal. Né? Mas há também um outro tipo de terceirização, que na verdade é a compra de um serviço prestado por um ente que não é público, que também funciona em vários casos com grande êxito. Aqui no município nós temos, por exemplo, o programa de compra de vagas na educação infantil, porque nós não temos estrutura, perna suficiente para atender 100% da demanda de vagas na educação infantil através das escolas municipais. Então, com isso se compram vagas, sejam em escolas conveniadas ou em escolas particulares, né, através de contrato. Essa é uma terceirização, na verdade, indireta, porque a gente está prestando um serviço público sem ser um serviço estatal. E aí, isso é uma coisa no Brasil muito difícil da gente compreender. Inclusive, o Fernando Schiller tem um artigo no Estadão dos últimos meses muito bom sobre isso, essa diferença entre o serviço público e o serviço estatal. A gente pode prestar um serviço público sem que ele seja um serviço estatal. Além da questão do compra de vagas, em que a gente faz isso, é uma vaga pública comprada com dinheiro público para atender as pessoas, mas não é estatal, porque está sendo prestada por uma escola particular ou por uma escola conveniada. A gente teve agora, mais recentemente, a partir do mês de julho, o nosso mutirão de consultas especializadas, né, que segue, onde a gente já realizamos mais de 8.000 consultas com médicos especialistas, reduzindo uma fila aí de 4, 5 anos em alguns casos. Também é uma oferta de um serviço público, está sendo pago com dinheiro público para atender as pessoas através do Sistema Único de Saúde, mas está sendo feito lá em clínicas particulares. Então, não dá para dizer sou contra, sou a favor. Acho sim que há muitas coisas que a gente pode terceirizar, não só atividades, mas serviços, para focar o servidor público, focar o serviço público realmente naquilo que é prioridade e dar mais eficiência naquilo. Ótimo. Em 2018, o funcionário público municipal poderá ter o salário parcelado, como vem ocorrendo em outras cidades e até no estado? Não temos essa perspectiva. A gente tem trabalhado fortemente aí no desenvolvimento econômico da cidade para permitir que a gente consiga ampliar nossa arrecadação sem majorar nenhum tipo de tributo. Então nós não temos essa perspectiva. Inclusive conseguimos lá, com um grande esforço, um grande trabalho da Secretaria Municipal da Fazenda, aumentar o nosso índice de participação no ICMS, né, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o principal componente do nosso orçamento público. Né, num índice preliminar, Esteio estaria reduzindo seu índice de participação para o ano que vem. Nós conseguimos lá, com esse grande esforço da Secretaria Municipal da Fazenda, não apenas reverter isso, como aumentar. Né? Então, o nosso índice de participação do ICMS para o ano que vem vai ser maior. Então, isso é importante porque do nosso orçamento todo desse ano, por exemplo, cerca de 72 milhões de reais vem das cotas partes do ICMS. Então, nós vamos ampliar esse valor para o próximo ano. Então, não temos essa perspectiva e temos feito um conjunto de ações aí do ponto de vista fiscal para manter a máquina funcionando sem problemas e conseguir pagar os salários em dia, como fizemos sempre, antecipar o 13º, como fizemos aí recentemente, não só com os funcionários da Prefeitura, como também os do Hospital São Camilo. Até porque isso também gera uma satisfação maior para os funcionários, né? Eu sempre digo, e a gente tem feito as prestações de contas nos bairros, que essa é uma obrigação, né? Não é nenhum favor, Sim. Nada disso, a gente pagar em dia os funcionários, é obrigação, seja na esfera pública ou privada. Mas, infelizmente, dada a situação fiscal dos municípios, de muitos municípios, do Estado e de outros estados, né? Infelizmente tem se tornado quase que um diferencial, né? Pagar Sim. em dia ou pagar de forma antecipada, né? É uma pena, mas de uma certa forma também acaba sendo didático para que não se cometam erros ali na frente como se cometeram no passado em diferentes governos, em diferentes municípios, em diferentes estados, né?
Ótimo, ótimo. Prefeito, quais as obras que ficaram paralisadas em 2017? E elas terão continuidade no próximo ano? Nós recebemos no início do ano uma série de obras que estavam paralisadas, né? Algumas delas nós retomamos e concluímos, como o caso da obra da Vila Bom Jesus, da Vila Adão Guterres. Eram obras que estavam paralisadas quando nós assumimos a gestão, conseguimos retomar e entregar à comunidade. Retomamos também a obra da Boqueirão, que estava paralisada, né, e ela já está com 85% de conclusão, deve ser concluída agora até o mês de março, provavelmente. Uma delas que ainda não foi retomada é a obra da Escola Municipal de Educação Infantil Denise Bortolini. É uma obra que deveria ter sido concluída em 2014, e aí teve uma série de problemas, enfim, a empresa quebrou, um grande entrave burocrático, jurídico. A gente teve uma série de reuniões, eu fui no FNDE em Brasília para tentar destravar isso, conseguimos destravar, aportamos mais um recurso do município para garantir a obra, e agora, dia 30 de novembro, nós abrimos a primeira etapa da licitação, tem 3 empresas participando da licitação, e já agora nos próximos dias deve ter a segunda etapa com a definição da empresa vencedora, que a nossa expectativa daí é a execução da obra ao longo do ano de 2018. E uma outra obra que é importante, que também a gente teve enormes dificuldades, porque originalmente não se pensou algumas coisas, é a obra de drenagem da Rua Bento Gonçalves, né, uma obra revestida aí de uma grande polêmica, de uma grande expectativa por parte da comunidade, né. Essa obra estava também paralisada, nós retomamos ela, fizemos a primeira etapa, que é a parte mais difícil, inclusive, que era dentro do terreno que foi adquirido, que leva até o Arroio Esteio, né, a drenagem ali da rua. E quando fomos iniciar a segunda etapa, se constatou uma série de coisas que não estavam previstas no projeto original. Nós tivemos que alterar o projeto, fazer encaminhamentos com a Caixa, com a empresa, enfim. E agora, recentemente, a empresa, depois das liberações da Caixa, a empresa assinou a renovação do contrato, né, por mais um tempo, para que a gente consiga, no ano de 2018, executar essa obra, aí, se possível, ainda no primeiro semestre. É uma obra bastante complexa, porque se constatou que nós temos uma adutora da Corsã ao longo de toda a rua. Então, a ideia inicial que se tinha da execução da obra não poderá ser feita daquela forma, a gente vai ter que fazer com muito cuidado para que não haja um rompimento dessa adutora. Então, já fazendo a remoção dos materiais, assentando a nova rede, fazendo as ligações e já fazendo o passeio público de forma um pouco mais lenta do que era previsto, por conta desse cuidado que a gente tem que ter. Legal. Prefeito, a UPA ela vai estar funcionando em 2018? Caso negativo, qual será o destino correto para a edificação? Nós vamos iniciar o uso daquele prédio de forma gradativa. A gente tem que fazer um recorte, até a título de esclarecimento, né? O que foi entregue foram apenas as paredes da UPA. Né? O que foi inaugurado foram apenas as paredes da UPA, um belo prédio, enfim, mas apenas as paredes. Nós não tínhamos lá ainda instalação elétrica, muito menos equipamentos, mobiliário, equipe de profissionais da saúde e tampouco recursos previstos no orçamento para a abertura da UPA. A UPA, se aberta na modalidade 24 horas, enfim, como foi prevista, ela tem um custo de aproximadamente R$1 milhão por mês. Então totaliza no ano algo em torno de R$12 milhões. O pior, quando a gente abre a UPA, parte do financiamento que vem do governo federal, que gira em torno de uns R$200 mil por mês, né, então uma parcela muito pequena frente ao custo total, esse financiamento federal ele acaba saindo do nosso parte do nosso financiamento federal que nós já temos do Hospital São Camilo, porque são financiamentos que concorrem entre si. Então parte desse valor que vem, ele vai sair lá do São Camilo, ou seja, vai abrir um rombo lá no São Camilo. O que nós tivemos que fazer esse ano? Antes de abrir a unidade, já que não havia nada disso que eu falei, nós optamos por qualificar as unidades de saúde que já temos em funcionamento. O Hospital São Camilo nós recebemos com um déficit superior a R$10 milhões, com salários atrasados dos servidores, numa perspectiva de fechamento quase imediato. Né? Do jeito que vinha, o São Camilo não teria aí uma vida muito mais longa. Nós tivemos que mais do que dobrar os recursos previstos para o Hospital São Camilo, que estavam previstos no orçamento de 2017. Né? No orçamento desse ano, estava previsto um repasse da Prefeitura para o hospital de R$9 milhões.
a gente vai encerrar o ano tendo repassado mais de 20 milhões de reais, né? Ou seja, muito mais do que o dobro que estava previsto no orçamento. Então esse é um recurso que eventualmente se poderia ter utilizado para a UPA, por exemplo, mas acarretaria o fechamento do hospital. E recurso que a gente teve que tirar de todas as secretarias, né? Foi um esforço fiscal de todas as secretarias, esse valor a maior, né, de mais de 11 milhões de reais a mais que foi repassado para o Hospital São Camilo, saiu de todas as secretarias. Saiu da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Desenvolvimento Social, enfim, teve que sair de todas as secretarias para que a gente conseguisse manter o hospital. Então a gente vai iniciar o uso daquele prédio de forma gradativa. Vamos lá instalar uma unidade de saúde estendida. Porque hoje nós temos, com a ampliação dos médicos na rede básica de saúde, nos postos de saúde, uma ampliação bastante significativa, hoje o nosso gargalo ele reside principalmente num horário das 17 às 21 horas. Né? É o horário que as pessoas chegam em casa do trabalho ou mesmo da escola. Os postos fecharam às 17 horas e essas pessoas acabam tendo como única opção na cidade se dirigir ao Hospital São Camilo. E essas pessoas, se elas não têm um problema muito grave, o que em geral ocorre, né? A pessoa está com uma febre, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, enfim, algo nessa linha um pouco menos grave, essa pessoa vai no Hospital São Camilo e o Hospital São Camilo obedece ao protocolo de Manchester de classificação de risco. Essa pessoa vai ser classificada com um risco mais ameno e, obviamente, ela vai esperar lá por muitas horas para ser atendido, porque todos os demais casos, um infarto, um AVC, um trauma, ele vai passar na frente e tem que passar na frente. Sim. Então, é essa demanda que a gente quer tirar de dentro do Hospital São Camilo nesse horário e passar para essa unidade de saúde estendida que nós vamos abrir no prédio da UPA. E lá também vamos instalar, a nossa expectativa é instalar um ambulatório de saúde da mulher, que nós não temos hoje no município, também um ambulatório de feridas, enfim, qualificar aquele espaço, reduzir o gasto com aluguel que a gente tem na Secretaria de Saúde hoje e poder ocupar de forma permanente lá. E depois a gente vai avaliando as demandas, as necessidades para ir ampliando os serviços ofertados lá naquele espaço. O Rodrigo Ramires, do bairro Jardim Planalto, está assistindo. Bom dia, Rodrigo. A Terezinha Zamin, bom dia, Terezinha. O Fábio Ávila, bom dia, meu irmão Leonardo Pascoal, melhor prefeito que Esteio já teve. Lúcia Lopes, do Novo Esteio, bom dia, pessoal. Oscar Nunes, bom dia, prefeito. Precisamos de dedetização no bairro São Sebastião. Olha, já uma demanda aqui, prefeito. Bete Almeida, um abraço, prefeito, e parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos aí a audiência de vocês. E vamos na sequência, Obrigado, então. Só para dar um retorno dessa demanda aí do ECAR, da dedetização. Né? A gente tem o trabalho que é feito pela equipe da Secretaria de Saúde com os termonebulizadores, mas nesse ano houve uma alteração na questão do regramento dessas práticas, tornando muito mais restritivo a aplicação de alguns produtos que se usavam até então. Né? Então a gente tem essa dificuldade aí hoje mais legal. No início do ano a gente fez um grande mutirão para aplicação desses produtos através dos termonebulizadores e tivemos esse revés, infelizmente, ao longo do ano, de tornar um pouco mais restritivo. A gente está atento a isso, recebemos essas demandas também em algumas outras atividades, como Prefeitura na Rua, Participa Esteio. A gente está atento e tentando desenhar aí um novo formato para esse serviço. Prefeito, no próximo ano será mantida a parceria com as escolas conveniadas como Ana Sestila Toniolo, Criança Esperança e Gustavo Nortland? Com a escola Sestila Toniolo e com a escola Gustavo Nortland, sim. Inclusive, nós estamos aumentando o valor por aluno na ordem de 25%. Com a escola Criança Esperança, não, porque o Conselho Municipal de Educação descredenciou a escola, né, após uma série de notificações, uma série de situações lá que também não cabe a gente estar detalhando aqui, mas o Conselho Municipal de Educação recentemente descredenciou a escola, então a escola não está mais apta à prestação desse tipo de serviço. Então, hoje as crianças que são atendidas lá e aquele espaço será administrado, até porque é um espaço da Prefeitura, será administrado pelo município a partir do ano que vem, não mais pela Escola Criança Esperança. As outras que continuam credenciadas, a gente mantém o convênio e estamos ampliando o valor por aluno de ambas na ordem de 25%, porque a gente sabe que os valores estavam bem defasados e essas são matrículas que a gente recebe um cofinanciamento do governo federal, então para a gente é bastante interessante.
Prefeito, tem uma situação aqui que a gente não poderia fugir de falar nela, até porque foi um impacto grande na cidade aí. Daí a pessoa que mandou a pergunta, ela mandou a pergunta assim: por acaso se arrepende de ter conquistado a vinda da festa eletrônica para Esteio e de ter dado essa repercussão negativa devido à queda de parte do palco por causa de um temporal? Não me arrependo. A gente tem trabalhado fortemente para atrair mais eventos, mais atividades, especialmente dentro do Parque Assis Brasil, porque eles são importantes na geração de empregos, na geração de tributos e no próprio uso de um espaço público que historicamente sempre foi muito ocioso. A questão da tragédia foi um acidente lamentável. Obviamente nós ficamos muito entristecidos, particularmente pelo falecimento, né, do DJ Caleb, mas nós de forma alguma nos sentimos responsabilizados por isso. Inclusive até porque o próprio Corpo de Bombeiros reconheceu que a festa tinha todos os laudos, ART, os alvarás, tudo certo. Foi uma fatalidade, como poderia ter acontecido em qualquer outro lugar, como aconteceu recentemente numa apresentação da OSPA em Porto Alegre. Um vendaval também destruiu a estrutura. Felizmente não se teve óbitos naquela oportunidade, mas não me arrependo da gente ter procurado trazer essa festa, assim como nós também trouxemos o Vila Mix, que era uma festa que acontecia em Porto Alegre, trouxemos para cá. O que há é eu vejo nessa situação que aconteceu no domingo, a gente consegue perceber o melhor e o pior do ser humano, porque a gente percebe o melhor através das manifestações de solidariedade, de apoio, enfim, que aconteceram, e também o pior do ser humano porque há um oportunismo por parte de alguns de tentar utilizar a tragédia para qualquer fim que não seja o de realmente ficar consternado com a situação. E também há um grande preconceito pelo tipo de festa, né? Porque é uma festa eletrônica, porque não é uma festa de sertanejo, não é uma festa de outro estilo musical. Eu particularmente não gosto não sou fã de música eletrônica, né? Não é eu sou um pouco mais clássico em relação a isso, né? Gosto de sertanejo, mas não gosto muito de música eletrônica. Mas não é eu que tenho que gostar, né? E sim, se tem um público consumidor, tendo a demanda, haverá a oferta, né? Mas foi um fato triste, evidentemente, né? Lamentável, um acidente poderia ter acontecido em qualquer lugar. Infelizmente aconteceu aqui na nossa cidade, mas nem por isso a gente tem que fazer terra arrasada e achar que não devemos fazer mais nada, porque acidentes podem acontecer e acontecem, né, diariamente, né? Senão a gente vai ter que proibir Expo Inter, proibir o Universo Alegria, Feira de Livro. proibir Feira do Livro, proibir, enfim, uma série de atividades, né, que acontecem não só na nossa cidade, mas em outras cidades, né? Então a gente não pode usar isso como argumento para tolir cultura, tolir entretenimento ou qualquer outra forma aí de até porque assim, prefeito, aí é uma preocupação minha. Eu fico pensando, claro que se a gente voltar um pouquinho atrás no tempo em Esteio tinha vários clubes sociais, tinha locais, tinha piscinas para que as pessoas para que o jovem pudesse ir nos finais de semana. Hoje nós não temos nada para o jovem ir. E eu penso, é uma questão minha, eu penso que a festa é tranquila. Aconteceu uma tragédia, aconteceu. E isso eu já falei antes, já falei em Facebook para as pessoas, porque as pessoas realmente, elas pegam o lado negativo da coisa. Aconteceu uma tragédia, tira dessa tragédia algo de bom para as próximas. Sim, é verdade. Né? E daí, a festa rave é só para que o pessoal use drogas. Não, tem pessoas que vão também para se divertir. É que as pessoas às vezes usam até para tentar mascarar a nossa realidade, que a gente diz. Tem droga lá? Tem. Mas tem droga dentro das nossas escolas também. Vamos fechar as escolas? Né? Tem droga dentro da igreja? Vamos fechar as igrejas? Tem nos terreiros? Tem em tudo que é lugar. Infelizmente, esse é um problema social muito grande, muito mais profundo do que isso. Parece que a gente acabando com isso, parece que a gente resolve o problema. Não. A pessoa que é usuária de drogas, enfim, né, que faz uso contumaz de algum tipo de droga, ela vai fazê-lo em qualquer ambiente.
Né? Ela não precisa ter uma festa desse tipo, uma festa de outro tipo. Tem consumo de droga no Universo Alegria, tem consumo de droga no Vila Mix, tem consumo de droga em festas embaladas pelo nosso estado afora. Infelizmente, esse é um problema social, né? E que a gente tem que combater no longo prazo com uma série de políticas públicas que sejam eficientes desde dentro de casa, não só por parte do poder público. Mas, não, tem que acabar com isso porque daí parece que resolve o problema, né? Porque às vezes para a sociedade é mais cômodo a gente não enxergar o problema, né? É mais cômodo, né? Então assim, tira da minha frente que eu não enxergando eu não vou sofrer com isso, né? Então assim, morador de rua, as pessoas querem que a gente recolha numa Kombi e mande para qualquer lugar, porque daí parece que resolve o problema. Animal de rua, bota numa Kombi e larga num canil, porque a sociedade às vezes se sente mais tranquila não vendo o problema, né? Eu acho que é melhor a gente ver o problema e daí ter ele diariamente ali nos cutucando um pouquinho para a gente tentar pensar em ações e políticas públicas para reverter isso, do que a gente esconder o problema, botar embaixo do tapete e fazer de conta que ele não existe. Mas para muitas pessoas eu entendo que é mais conveniente, é mais cômodo tratar as questões dessa forma. Criticar mesmo, né? É bem isso. Eu também penso assim, o Rodrigo Ramires, rua 6 e 7 da estrada do Boqueirão precisa de asfalto, obras da Corsã. Vamos verificar essa situação. Rua 6 e 7 da estrada do Boqueirão. Vamos verificar junto à Corsã qual é a situação lá. Eu vou levar o papelzinho depois e passo para o gerente da Corsã. E prefeito, só voltando ali sobre o parque, eu peguei um trem outro dia à noite, porque eu não tenho carro mesmo, né? E eu saí de uma apresentação de um espetáculo que eu fiz, peguei um trem para ir para Novo Hamburgo. E dentro, a gurizada, depois das 10h30 no trem, eles entram nos vagões, toda gurizada, com garrafas de bebida. Meninas com 15, 16 anos empinando garrafa de vodka, e isso ninguém vê. Quer dizer assim, que a droga só é droga quando ela realmente surge algum efeito negativo, né? Matou alguém morreu por overdose. Tá, mas a sociedade não está vendo que precisa ser discutido esse tema com mais força? E diariamente centenas, milhares de pessoas morrem de overdose, né? Mas é aquilo que eu digo, talvez a grande maioria dessas pessoas morram sem ser vistas pela sociedade. Aí parece que o problema não existe. Não existe. Né? Mas ele está acontecendo. Né? Então, a gente não pode querer tapar, né, os olhos, porque quando a gente tapa os olhos fica muito conveniente, a gente não precisa se preocupar. Mas a gente tem que ver o problema. É o que eu sempre dizia da questão dos postos de saúde, da questão de implantar de forma imediata um teleagendamento, por exemplo. Né? O problema não está na forma como tu marca a consulta, se é por teleagendamento, se é ficha de manhã cedo, se é agenda aberta. Tu tem que ter a quantidade de consulta suficiente para atender a população. Se tu não tem, não vai adiantar nenhum tipo de método. Porque senão é muito conveniente. Tu imediatamente, sem aumentar o número de consultas, tu passa para o teleagendamento, por exemplo, tu apenas está tirando o problema da frente do posto de saúde e passando por uma fila num telefone, que ninguém vai conseguir marcar, mas ninguém está enxergando o problema. Não, é melhor tu enxergar lá o problema e daí todo dia tu pensar, nós temos que resolver esse problema, nós temos que resolver esse problema e agir para resolver o problema, do que tirar aquele problema de lá, fazer de conta que ele não existe, porque daí as pessoas estão cada um na sua casa e aí ficar acomodado de que parece que o problema foi resolvido. Não, tu tem que enxergar o problema e, enfim, não dá para resolver hoje, vamos tentar resolver amanhã, depois, mas saber que o problema existe e tentar ter um conjunto de ações para resolvê-lo ou amenizá-lo. Né? Prefeito, como serão os trabalhos nos próximos meses para a prevenção de enchentes na cidade? A gente implantou esse ano um programa permanente de manutenção preventiva, então com ações diárias de limpeza de arroios, limpeza de canais, limpeza de boca de lobo, hidrojeteamento de rede. Nós hidrojeteamos mais de 65 quilômetros de rede esse ano, limpamos mais de 1.000 bocas de lobo, todos os pontos críticos dos nossos arroios e também dos nossos canais. Agora, ontem nós iniciamos um novo tipo de trabalho que não era possível com os equipamentos da Secretaria Municipal de Obras. Nós temos trechos dos nossos arroios, o arroio Esteio particularmente. Nós temos trechos no arroio Esteio em que nós temos casas dos dois lados das margens dos arroios. E esse tipo de situação a gente não consegue entrar com as máquinas da Secretaria de Obras porque não se tem barranca para a máquina chegar e trabalhar. Então nós fizemos uma licitação, venceu uma empresa de Santa Catarina que nós contratamos e iniciamos ontem um serviço com equipamentos que andam por dentro do arroio
fazendo a limpeza. Então, nesses trechos, o pessoal está trabalhando ali na Vila Navegantes agora. Esses trechos também serão limpos, né, que eram trechos que há muito tempo não se tinha limpeza porque não se conseguia chegar com os equipamentos, agora estão sendo limpos através desse contrato terceirizado. E também nós elaboramos uma série de projetos aí estruturais, em que a gente apresentou uma proposta de 100 milhões de reais para o Ministério das Cidades, que a gente deve ter o retorno no primeiro semestre do ano que vem, para resolver boa parte dos pontos críticos de alagamento que nós temos no município. E também fizemos uma negociação com a Corsã, agora para a gente ter 8 milhões e meio de investimentos da Corsã a fundo perdido em drenagem na cidade, também para esses pontos críticos de substituição de tubulação, né, ampliação de rede ou mesmo mudança do fluxo da rede, né. Então, a gente vai manter as ações de prevenção, que deram um resultado fantástico nesse ano, aliadas às ações estruturais mesmo de mudança na nossa rede de drenagem. O Rodrigo Ramires, novamente, há previsão de pavimentação e infraestrutura em algumas ruas do bairro Jardim Planalto? E o Evandro Antunes, prefeito nota 10, o Evandro Antunes aí que é um amigo nosso de muito tempo, o Jader Rodrigues falando sobre o seminário, né? Se vai ser concluído todo na sua totalidade, que eu não entendi. Na escuta do programa, a Josi Bergental, o Matheus Fischer, a Nádia Leandra, a Rosilmar Schutten, acho que é isso, Marcelo Dil. A Rosana Morales, bom dia, prefeito, parabéns por tudo que tem feito. Há mais projetos para o bairro Novo Esteio? E o Rodrigo Jankowski coloca sobre o clubismo acabou, porém não se preencheu este espaço para diversão para a juventude como um todo. Bom, vamos por partes. Em relação ao Rodrigo, a gente tem na obra da Boqueirão, que é no bairro Jardim Planalto, ali já 7 ou 8 vias que foram totalmente pavimentadas, que eram de terra. Né? Há outras etapas dentro dessa mesma obra. E a gente também pretende fazer a repavimentação total da Avenida Porto Alegre, que é a via mais importante do bairro Jardim Planalto, uma via fundamental para a mobilidade daquela região e que tem um asfalto muito antigo, se não me engano, da década de 80 ainda, que está se esfarelando completamente, o tempo todo abrem buracos, ali a gente tem que fazer operações tapa-buracos, então a gente tem a previsão, a expectativa, né, de, através de um financiamento da Caixa, fazer a repavimentação completa da Avenida Porto Alegre. Sobre o seminário, ontem nós assinamos a ordem de início do restauro de mais um prédio lá do complexo do Seminário Claretiano, que vai abrigar o Museu Histórico de Esteio. Então, a expectativa é no primeiro semestre de 2018 estar concluída essa obra, e depois disso faltarão ainda mais 2 espaços, né? Um deles que é mais facilmente possível de recuperação, que fica em frente realmente aonde será o Museu Histórico de Esteio, e um outro que é o mais difícil de todos, que é a parte das ruínas realmente, ali onde a gente usa sempre de fundo para as atividades, né, os espetáculos que são realizados, que aquele demanda um investimento maior, a gente tem que captar um recurso aí, porque não temos como fazer com o orçamento do município. Mas o que já foi restaurado, algumas obras que nós fizemos esse ano ali também de acessibilidade, de banheiros públicos, e mais agora com o museu, a gente já vai ter o complexo bem, com uma boa possibilidade de utilização. Sobre a moradora do Novo Esteio, né, acho que é a Rosana perguntou, nós já agora no início de janeiro vamos inaugurar um ecoponto do Novo Esteio, vai ser o nosso, talvez maior ou o segundo maior ecoponto, né, dentro do programa Eco Legal, né, ele vai ser muito parecido com o ecoponto que a gente tem ali próximo do cemitério, né, então não vai ser como aqueles ecopontos pequenos dos bairros, vai ser um grande ecoponto, porque vai ser também um ponto de direcionamento dali para os aterros. Então a gente vai inaugurar já lá para o bairro Novo Esteio esse espaço a partir do início do ano que vem. Ótimo. Prefeito, o Rodrigo Jankowski coloca aqui sobre as pessoas em situação de rua. Penso que evoluímos muito nesta política. Faltaria, no meu ver, uma maior divulgação das ações positivas. Sobre isso, de fato, conseguimos alguns avanços. É um tema muito delicado, muito complexo, que guarda também um componente da questão econômica, né, da conjuntura econômica, que não tem como a gente dissociar. Temos uma equipe permanente de abordagem social, tentando fazer os encaminhamentos com essas pessoas dentro do possível. E para o próximo ano, a nossa expectativa
é a abertura de uma república que possa acolher essas pessoas em situação de rua, que não têm onde morar, possa acolher lá com dignidade, e especialmente porque a maior desafio que a gente tem é o período da noite para essas pessoas que não têm onde morar, particularmente no inverno, né, onde às vezes fazem temperaturas muito frias. Então, eu visitei com a secretária de Cidadania e Desenvolvimento Social, Tatiana Tanara, há 2 semanas atrás, 2 projetos da CUFA, da Central Única de Favelas em Porto Alegre, um na Vila Cruzeiro e um na Vila Jardim, e excelentes ideias, a gente vai estar trazendo essas ideias para cá. Nossa expectativa é utilizar o antigo prédio da AME, fazer a locação daquele espaço e poder ali instalar uma espécie de república para acolher essas pessoas que não têm onde morar, né, foram excluídas das suas famílias ou têm outros problemas, né? Então, a nossa meta para o ano de 2018 será essa. Gostei do nome, República, achei muito interessante. Porque a diferença, no albergue, a pessoa entra e sai todo dia, né? Então, o morador de rua, em Porto Alegre tem muitos albergues, né? O morador de rua pega suas coisas, vai para o albergue no horário de abertura do albergue, quando às 7 da manhã, em geral, ele tem que sair, ele leva tudo que é seu. A República é diferente. Ele pra rua de novo. A República é diferente porque ele estabelece um vínculo com aquela residência. Ele vai ter lá o seu armarinho, que ele vai guardar suas coisas, né? E daí, durante o dia, ele vai participar de oficinas no próprio local, né, ou vai à procura de uma oportunidade de trabalho, enfim, trabalhar na rua e possa voltar. Então, a República tem esse vínculo maior, né, e tem também um trabalho de emancipação desse sujeito para que ele possa, depois de um determinado tempo, caminhar com as próprias pernas. Eu quero aproveitar e mandar um abração para a Tati Tanara, uma pessoa que eu admiro muito e acho que foi uma boa escolha no seu governo aí, prefeito. Obrigado. O Rubem Christi, Esteia é uma bela cidade, muitos amigos moram aí, continua sendo um lugar especial, problemas existem em todas as cidades, amo essa cidade, sucesso ao Pascoal e sua equipe. Obrigado. A Janaína Santos, que é nossa também cronista aqui no Jornal Destaque, coloca assim: bom dia, senhor prefeito, acompanhei a apresentação do orçamento do projeto Prefeito Amigo da Criança. Gostaria de sugerir que analise o diagnóstico das violações dos direitos da criança e adolescente do município, juntamente com as secretarias envolvidas, para melhor aplicar os recursos e um olhar especial às evasões escolares. Obrigada, feliz 2018. A gente está elaborando agora um projeto em parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Social, justamente que tem como um dos objetivos, né, identificar, combater e ter ações efetivas nessa questão da evasão escolar, né, para que a gente mantenha os nossos alunos nas escolas, especialmente aqueles mais vulneráveis, não apenas na escola, mas em outras atividades, o máximo de tempo possível, para que acabem não tendo aí outras ofertas, né, no meio do caminho e acabem se desvirtuando aí e estando sujeito aí a outras violações de direitos, como apontado pela nossa conselheira. A Sol Nascimento Pereira coloca assim: como assim é melhor deixar o problema ali para refletirmos sobre ele? Como não é bom que a comunidade prefira que o poder público retire cães ou moradores de rua para um local apropriado? É melhor... agora foi. É melhor que o problema esteja à vista para que todos saibam que exista? Não é bom resolver os problemas, então? Que contraditório. Não, é bom resolver os problemas, sim, né? A Sol acho que não me entendeu ou não quis me entender, na verdade. Só que não adianta a gente implantar políticas que não têm eficiência. Nós temos municípios, por exemplo, que fizeram canis para 1.000 animais. E os 1.000 animais estão lá e não resolveu o problema dos animais de rua. Porque não é assim que se resolve esse tipo de problema. Assim como não é botar os moradores de rua dentro de uma Kombi e largar em qualquer outro lugar. Não resolve o problema. Se é para resolver dessa forma, é melhor que o problema esteja à vista e as pessoas reflitam e tomem ações. E essa parte parece que a Sol não pegou, acho que por uma interpretação bastante seletiva, de que nós precisamos tomar ações para enfrentar os problemas. Agora, não adianta a gente querer esconder o problema, porque esse problema não é do prefeito, esse problema não é da prefeitura, esse problema é da sociedade. Animal abandonado em rua, lixo na rua, morador de rua,
o poder público tem o seu papel de aplicar, né, de criar políticas públicas para resolver. Mas esse não é um problema do prefeito. Não é o prefeito que botou o animal na rua, ou o morador naquela situação de rua, ou o lixo na rua. Foi a sociedade. Então é um problema da sociedade. E a sociedade não pode querer botar o problema para baixo do tapete e achar que está tudo resolvido, porque não está. A gente tem que resolver o problema, tem que resolver o problema. Agora, não adianta querer botar ele para baixo do tapete e fingir, né, que resolveu. É como na casa da gente, né? Na casa da gente, lá se está suja, ou se alguém brigou, alguma coisa assim, ou tu resolve, tu não vai querer, né, botar para baixo do tapete e fingir, não, que está tudo certo, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Né? Então, nessa linha que eu quis dizer, acho que fui bastante claro, mas se não fui, procurei sê-lo agora, então. A Terezinha Zamin, prefeito, na rua Romualdo Marques, Parque Santo Inácio, tem um poste caindo, onde o buraco é tão grande que tem esgoto a céu aberto. Já fomos em vários lugares, mas ninguém fez nada ainda. Tens como nos ajudar? Romualdo Marques, vou falar com como é poste, né, essa responsabilidade é da RGE Sul, mas eu passo para o gerente regional aqui da RGE Sul, para ver se eles podem, né, de alguma forma, incluir na programação deles. Romualdo Marques, lá no Santo Inácio. Ela também coloca sobre... Mas é importante também fazer o registro na ouvidoria da RGE. Né? Sim. A Terezinha também coloca sobre se tem algum projeto para nossas crianças com deficiência em 2018. O Rafael está assistindo. Um abração, Rafael. Perfeito. Temos sim, na verdade, a gente pretende... especialmente para o próximo ano, dar uma reforçada no trabalho do CEMEI, do Centro Municipal de Educação Inclusiva, né, que atua no trabalho de inclusão junto às nossas escolas municipais, porque hoje nós temos muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, com algum tipo de dificuldade de aprendizagem, que pela Política Nacional de Educação Especial não são consideradas deficientes, mas que apresentam dificuldades na aprendizagem. Né? Então a gente quer reforçar um pouco a estrutura lá do nosso centro, para que a gente consiga dar conta dessa demanda também, porque hoje esses alunos eles acabaram ficando num limbo em que eles não recebem um olhar diferenciado porque não são deficientes, não estão previstos na Política Nacional de Educação Especial, mas também não conseguem acompanhar de forma regular o andamento do restante dos alunos. Né? Então a gente quer criar uma sistemática de trabalho para essas crianças. E vamos entrar sim o ano de 2018, pela primeira vez em muitos anos, infelizmente, né? Entrar com o quadro completo lá de profissionais para atuar como monitores, como auxiliar de educação das nossas crianças que têm essa necessidade lá junto às escolas do município. A Sol Nascimento, de novo aqui, prefeito, sobre a retirada do habitat dos pássaros que havia na entrada de Esteio, que era um verdadeiro cartão postal e exemplo ambiental para a cidade, que foi retirado em nome de um embelezamento, é isso? Na verdade, se fizer uma pergunta ali para os moradores que moram ali no entorno, tenho certeza que 90% a 99% talvez concordem com o que foi feito. Se mato é cartão postal, me desculpe, mas eu não considero. E além disso, tudo isso foi feito com autorização e licenciamento ambiental. Não foi destruído o habitat de ninguém, nada disso. O local está ali hoje muito mais qualificado. Ele estava sofrendo um processo, não sei o nome técnico correto, mas em que estava se deteriorando ali muito daquele ecossistema. Então a gente também conseguiu recuperar isso, resgatar isso. Né? E do ponto de vista estético, olha, cada um que faça o seu juízo, mas tenho convicção de que hoje está muito mais bonita a entrada da cidade do que a gente tinha até o ano passado, ou alguns meses atrás. E tudo isso foi feito com autorização e licenciamento ambiental por técnicos, e não por mim ou por qualquer pessoa que acha as coisas, mas sim por profissionais que estudaram, se formaram e são habilitados para fazer esse tipo de avaliação. O Adriano Souza, bom dia, abraço aí, prefeito de Esteio, e parabéns pela Casa de Cultura Hip Hop, que é um grande destaque para a região. O Edson Santos, que é nosso colaborador aqui no Destaque também, está assistindo, um abração ao Edson, que faz um programa muito legal aqui no jornal. O Wagner Dornelles, corretor, bom dia. Uma gestão incomparável em Esteio. Prefeito Leonardo Pascoal, precisamos de rondas da Guarda Municipal e da Brigada junto ao viaduto da Salgado Filho. As escadas que ligam o bairro General Osório,
Exato. Precisam de iluminação e de limpeza. Outra sugestão é o rebaixamento dos acessos a veículos embaixo do viaduto para os moradores do início da rua, pois o retorno acabou gerando um transtorno nesta situação. Ok, obrigado, Wagner, obrigado pelas sugestões. A gente colocou a Guarda Municipal desde 6 de fevereiro, através do programa Guarda Mais Presente, a fazer rondas, né, nos bairros 24 horas por dia, mas o nosso efetivo ainda é pequeno, né? Nós temos pouco mais de 40 agentes da Guarda Municipal. Para o ano que vem a gente quer ver se consegue, dentro aí do quadro fiscal que a gente vai ter, né, a gente quer ver se chama pelo menos mais 10 guardas municipais do concurso para reforçar essas equipes de patrulhamento, né? O policiamento ostensivo é um papel constitucional da Brigada Militar, mas a gente, com o Guarda Mais Presente, consegue dar esse apoio aí nesse trabalho de policiamento, e a gente teve uma redução aí de crimes bem interessante ao longo do ano. A Clara Santos está assistindo, o Paulo Henrique dos Santos Palic, que tem uma pergunta que eu já vou fazer. A Terezinha Zamin, muito obrigada mesmo, meu prefeito. Os pais agradecem. E o Edson Santos mandando um abração aí para todo mundo. Abração, Edson. O Paulo Henrique dos Santos Palic coloca: a previsão para 2018 da revitalização do Galvani Guedes. Há boatos da colocação de um restaurante no quiosque como forma de privatização do ambiente. Olha, não tenho informação nenhuma de colocação de nenhum tipo de restaurante, né? Pelo menos não chegou a mim essa proposta até o presente momento. Não tenho nenhum preconceito também, se chegar para a gente analisar, né? Mas não há qualquer tipo de perspectiva. E nós procuramos aos poucos lá dar alguma condição melhor para o Parque Galvani Guedes. Um investimento para uma revitalização completa, ele é um investimento bastante alto, né, que a gente teria principalmente que captar esse recurso junto a outras esferas, o que hoje em dia está bem difícil, porque há um contingenciamento por parte dos recursos estaduais e federal. Mas a gente tem a expectativa de gradativamente ir qualificando o Parque Galvani Guedes, a exemplo de outras estruturas, né? Prefeito, qual a importância das redes sociais na divulgação de suas ações? O seu ponto de vista, esta medida pode prejudicar a veiculação de publicidade em veículos de comunicação como sites, jornais, revistas e rádios? As redes sociais são fundamentais para esse trabalho de transparência nos dias de hoje, né? Eu, particularmente, sempre utilizei muito, tanto no meu mandato como vereador, quanto agora no mandato como prefeito, porque nós que somos agentes públicos, a gente precisa prestar contas a todo tempo, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Celso Bernardi, que é o nosso presidente estadual do Partido Progressista, que diz que fazer política na democracia é prestar contas ao cidadão a todo momento. E as redes sociais nos ajudam nisso, porque a gente consegue ali externar o que está pensando, o que está fazendo, né? Todas essas coisas. Muitos tentam, né, taxar isso como marketing ou como qualquer outra coisa, mas eu não vejo dessa forma, eu vejo como uma obrigação legal. Eu, como prefeito, eu preciso estar ali externando o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando em fazer, o que a gente está projetando, porque eu sou pago com dinheiro público, eu sou pago para executar um conjunto de propostas que a gente apresentou durante a campanha eleitoral e que foram, né, aceitos pela sociedade, escolhido pela sociedade esse programa. Então eu preciso mostrar que a gente está seguindo naquela linha do que nós nos comprometemos, né, e as redes sociais ajudam nisso. Mas não há uma concorrência, nós mesmos continuamos com todos os anúncios legais e informativos, né, em relação a outras plataformas de comunicação, seja jornais, revistas. O que a gente mudou um pouco foi o viés, de tirar o viés da publicidade para tornar esses investimentos mais informativos, né? Então, ao invés de eu fazer uma manchete lá dizendo, aumentou o número de médicos nos postos de saúde, botar uma propaganda, é melhor eu dizer, olha, dia tal tem campanha de vacinação, né? Procure unidade de saúde, enfim. Então, a gente não tirou a utilização desses veículos mais tradicionais, né, como jornais e outros, mas nós mudamos o enfoque, né? Porque eu acredito que a publicidade
das coisas boas, ela se dá no dia a dia através do cidadão acessando um serviço de melhor qualidade. Então a gente tem que usar esses espaços, seja ele na rádio, no jornal, na TV, onde quer que seja, para informar a população, né? Olha, dia tal tem campanha de vacinação, dia tal tem a matrícula das escolas, dia tal vai ter o evento X, com essa finalidade. Então a gente mudou um pouco o enfoque, mas a gente continua utilizando todas as plataformas, né? O Luiz Henrique Souto, aqui um companheirão nosso aí que, né, está mandando um abração ao prefeito, um abraço também a mim, abração Luiz Henrique. A Sol Nascimento Pereira, Paulo Palic, somos dois chatos, mas é na crítica construtiva que instigamos o poder público a melhorar seus serviços, seja a gestão que for. Jauri, parabéns pelo programa, um abração, Sol. O Paulo colocando mais, o Paulo Palic aqui. Quanto às brocas nas calçadas, qual o andamento de atendimento, tendo em vista problemas que existem há mais de 3 anos aqui na volta do Parque Galvani Guedes? Bom, sobre essa questão de cobrar, ser chato, enfim, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Acho que as pessoas têm que nos cobrar efetivamente. Tem uma frase do filósofo Michael Sandel que diz que uma boa democracia exige pressão permanente sobre todos os poderes. Então, quem dera nós tivéssemos uma sociedade aí que exercesse permanentemente pressão sobre o legislativo, sobre o executivo, sobre o judiciário. Com certeza a gente teria uma realidade aí no setor público diferente. Mas acho que aos poucos essa cultura também está se criando. Mas, claro, uma pressão e uma cobrança justa, né, que desprovida de outros interesses que não seja o interesse público mesmo, o interesse do bem comum. A questão das brocas é o maior problema que nós temos na área da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Quando nós assumimos a gestão no dia 1º de janeiro, nós herdamos um passivo de 3.853 demandas pendentes de anos anteriores, 2014, 2015 e 2016. Demandas de todos os tipos, broca, mas também iluminação pública, sinalização viária, enfim, de todos os tipos. Então, dessas 3.853 demandas que nós recebemos, cerca de 1.800 eram de brocas. Então, para ver o tamanho desse problema. E até então, só a equipe da Secretaria de Obras que estava trabalhando nisso. Nós contratamos aí uma equipe terceirizada também, então passamos a ter 2 equipes. Só que essa é uma demanda, além de ser gigantesca, né? Imagina 1.800 brocas, fora as que entraram ao longo desse ano, é uma demanda complexa. Porque às vezes a gente enxerga a broca na calçada um buraquinho e tu abre e vai ver que aquela rede, na verdade, toda ela está se esfarelando. Então, onde tu achava que ia trabalhar ali 1 metro, tu acaba tendo que trocar 15 metros de tubulação. O que nós priorizamos? Nós priorizamos as brocas localizadas próximos a escolas, postos de saúde e corredores de promoção econômica, né, porque são os locais em que há maior fluxo de pessoas. Então essa foi a nossa grande prioridade ao longo do ano. Conseguimos reduzir de forma bem significativa o volume de brocas com o trabalho da Secretaria, mas ainda é o maior desafio que nós temos e que a gente vai intensificar para o próximo ano. A Carolina Duarte mandando bom dia, querido Jauri Machado, e ao prefeito Leonardo, um abraço forte. Abração, Carolina. Um abraço. O Fabrício Arion, bom dia, Pascoal. Aqui na rua que moro tem uma câmara de monitoramento que colocaram fogo. Gostaria de saber se vai ser arrumada, pois ocorre muito assalto e etc. nos locais próximos. Qual que é a rua? Pois ele não diz a rua aqui. Tá, a gente tem problemas recorrentes de manutenção, inclusive a gente fez agora, está em licitação um registro de preço para que a gente consiga ter a manutenção das câmeras de forma mais efetiva, né, e permanente, porque hoje cada vez que acontece uma situação a gente tem que fazer uma contratação, enfim, a gente vai qualificar isso para ter um tempo de resposta na correção dos problemas das câmeras de vídeo monitoramento mais ágil. O Everson da Silva, parabéns, Leonardo Pascoal, pelo trabalho. O pessoal aqui no bairro São José está apostando muito no seu trabalho. Forte abraço a todos, inclusive o pessoal do programa. Abração, Everson. O Rodrigo Jankowski, novamente, prefeito. As obras da Bento serão executadas no 1º semestre de 2018. Temos data para o início delas? Eu falei há pouco sobre a questão da obra da Bento, né? Acho que ele não estava acho que o Rodrigo ainda não estava vivo, mas pode pegar depois, depois quando ficar gravado, né? O Ecar Nunes, agradeço o retorno, obrigado, Leonardo, em um período
em um período tão conturbado politicamente, nos deixa orgulhosos e satisfeitos em saber que aqui temos alguém comprometido com caráter. Obrigado. O Fabrício Arion é na rua Oswaldo Jesus Vieira. Certo. O José Maria Inês Pinheiro, bom dia. O que o senhor pode fazer sobre os guardadores de carro junto à área azul, ali na Ferroviários, na rua Ferroviários? Desde já agradeço. Bom, onde tem a zona azul, a gente tem a fiscalização de trânsito atuando de forma permanente ali ao longo do horário, né? A gente pode, sempre que receber essa solicitação, ir atrás porque não é permitido, né? Há um contrato que foi firmado no ano passado, de 10 anos de concessão, então esse tipo de prática não é permitida naquele espaço em que está concedido para uma empresa, né? Vou pedir à secretaria que verifique lá a situação que tem ocorrido na Rua dos Ferroviários. Bom, prefeito, nós estamos chegando ao final do nosso programa, tem muitas outras perguntas, muitas outras pessoas querendo, acho que o senhor vai ter que vir no programa novamente aí, pensamos que em janeiro. Perfeito. Fica já o convite. E agradecer a sua presença e gostaria das suas palavras finais aí para 2018, o que o senhor tem? Obrigado, Jauri. Foi muito gostoso aqui participar do programa, e essa participação também da comunidade, ela sempre é muito interessante. Fico à disposição, né? Foi realmente um prazer e quero em breve estar novamente aqui para esclarecer dúvidas, enfim, né, os questionamentos da comunidade. A gente tem uma perspectiva para 2018 muito positiva. A gente sabe que conseguimos fazer muita coisa em 2017, mas que tem muitos outros desafios, muitos outros problemas para a gente superar. Agora, nessa semana, por exemplo, eu estou com reuniões com todas as equipes das secretarias, com não apenas os secretários, mas as direções, as coordenações, em que a gente está ajustando as metas para o ano de 2018, né, que serão assinadas na próxima semana com os secretários municipais, o conjunto de metas para o próximo ano. A gente tem uma perspectiva melhor porque já conseguimos organizar muitas coisas que nós entendíamos que precisavam ser ajustadas, enfim, a própria questão de algumas despesas que ficaram, que precisaram ser pagas, foram boa parte quitadas esse ano, então a gente tem uma perspectiva para o ano que vem bastante positiva, né? E cada vez mais contando com a colaboração, né, com o apoio da nossa comunidade, porque é fundamental. A gente tem que compreender o que é cidadania, né? Cidadania é cada um ter a compreensão de qual é o seu papel nessa sociedade. Não é para o poder público fazer tudo, também não é para o poder público se eximir das suas responsabilidades, não é para os cidadãos colocarem tudo na conta do poder público ou de quem quer que seja. Cada um de nós tem um papel, tem uma importância nisso, e se a gente não compreender isso, não fizer a nossa parte, as coisas não vão avançar, né? Se eu não tirar o matinho da frente da minha casa, que é um trechinho pequeno, não vai ser a prefeitura que vai tirar o matinho na frente da casa de quilômetros e quilômetros de residências, né? Então, é um detalhe simples, mas que sintetiza essa cooperação que precisa existir entre o setor público, entre a sociedade, entre o setor privado. E aproveito já para desejar, né, a ti, a toda a equipe aqui do Jornal Destaque e a todos que estão nos acompanhando, né, todos os nossos esteenses especialmente, um bom Natal, um abençoado Natal na companhia da família, dos amigos, e que o ano de 2018 seja para todos nós, né, um ano ainda mais iluminado, mais repleto de alegrias e de realizações. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prefeito, muito obrigado. O Diego Felipe Santos, a Gisele Bloete, o Paulo Henrique Palic, o Flávio Caldeira, tem várias outras perguntas que vão ficar para serem respondidas numa outra ocasião. Nós agradecemos aos ouvintes da Rádio TV Destaque, desejo também um bom 2018 aí, que seja abençoado para todos nós. Um abração e um bom dia.